Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição 9 do primeiro trimestre de 2024. Olha, essa matéria maravilhosa. Pessoal, você não pode perder a aula de hoje, fica até o final. Hoje é a lição 9, é essa lição aqui em cima, ó, lição 9. Tá vendo aqui embaixo? Lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. É isso que nós vamos estudar, a lição 9 do primeiro trimestre de 2024. Nós vamos ler junto o texto áureo, vamos ler junto a verdade prática e eu vou fazer o comentário. Aqui é uma pré-aula. Quando você for na escola dominical no dia, você já sabe tudo, inclusive você que é aluno vai dobrar o teu conhecimento, você que é pastor e professor, você vai ter uma bagagem a mais, tá bom? Então, o batismo é a primeira ordenança da igreja, tá aqui, ó, tá? Agora vamos ler o texto áureo junto, o texto áureo tá aqui na ponta do meu dedo, vamos ler junto, tá, pessoal? Para aí, deixa eu ver aqui que eu estou lendo aqui no computador aqui com vocês. Ó. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Agora vamos para a verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, nessa matéria de hoje, nós vamos aprender tudo sobre o batismo. E falar sobre o batismo, pessoal, eu tenho uma matéria exclusiva aqui que fala só sobre isso. Eu tenho aqui 20 livros, mas tem uma matéria aqui chamada Eclesiologia, ó. Espera aí, ó. Essa matéria aqui, ó, Eclesiologia, é um livro. Esse livro de Eclesiologia fala sobre o batismo com detalhe, não só o batismo, Santa Ceia, jejum, as doutrinas da igreja, está nesse livro. Esse livro aqui faz parte dos 20 livros da coleção do curso básico. Eu sou professor de teologia e ministro esses cursos. Aqui tem 20 livros de teologia, ó, teologia, cristologia, pneumatologia. Se você comprar esses 20 livros, você ganha o seu diploma de teologia. E também vem a credencial, tá bom, pessoal? Ó, credencial. 20 livros é o curso básico. Se quiser o bacharel, aí é o 40 livros. Esses 40 livros é o curso básico, médio e bacharel, tá bom? Temos anel de formatura de teologia. Tá bom, pessoal? Anel de formatura de teologia nós temos disponível. Para quem não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há quase 25 anos no estado de São Paulo. Estou ministrando aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros. Já formamos cerca de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Tá bom? Eu sou professor de escola dominical desde o ano 95. Está indo para 30 anos que eu dou aula de escola dominical. Vou explicar o texto áureo. Portanto, ide, ensinai. Primeiro, aqui está mandando ensinar. Nas outras aulas eu ensinei. A pregação mexe com a emoção. O ensino mexe com a razão. Então, a pregação te faz chorar. O ensino te faz entender. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. A graça é a pregação. O conhecimento é o ensino. A graça eu sinto o mundo de Deus. E o conhecimento eu entendo o mundo de Deus. Portanto, Jesus mais ensinou do que pregou. Se ele pregou 50 vezes, ele ensinou 100. Tem hora que ele manda pregar, ide pregai, mas tem hora que ele manda ensinar. Aqui está dizendo, portanto, ide, ensinai. É o ensino que muda a mentalidade espiritual,
todo sucesso e fracasso vem na mentalidade. E como que faz para ter uma mentalidade? Através do ensino. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então a Bíblia diz: portanto, ide, ensinai todas as nações. Pessoal, é todas as nações. Inclusive hoje, segundo a ONU, tem mais ou menos 190 países no mundo. Tem quase 200, mas uns não é reconhecido pela ONU. O que é reconhecido pela ONU é 193 países no mundo. Jesus está dizendo: ide para esses 200 países pregar o evangelho no mundo, batizando aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Pastor Josiel, qual é a forma batismal? Jesus ensinou. Mateus 28 e 19. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo é mergulhar, entendeu? Mergulhar é um costume judaico. Como que nasceu a origem do batismo? O batismo nasceu que os judeus entendiam que para ler a Torá e se santificar eles tinham que mergulhar. Na casa de cada judeu tinha uma piscina e antes dele ler a Torá eles tinham o costume de mergulhar. Para se dizer, eu vou me lavar, eu vou me limpar para ler as escrituras. Daí nasceu o batismo. Quando João Batista começou a batizar, eu quero batizar, arrependei-vos. Os judeus já sabiam o que era batismo. Batismo é entrar na água, se purificar para ler a Bíblia. Antes de João Batista começar a pregar o batismo, Jesus Cristo, os judeus entravam na água, mergulhavam e diziam, agora eu estou limpo, eu posso ler a Torá, ler a Bíblia Sagrada. Pessoal, esse nome Pai, Filho e Espírito Santo é nome humano para nós entender. Porque antes de Deus criar o planeta Terra e o homem na Terra, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Como que era então? Elohim, a palavra e o Espírito. O que diz João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o correto seria dizer Elohim, a palavra, ou verbo e o Espírito. Elohim, verbo e o Espírito. Antes da criação do universo, era Elohim, o verbo e o Espírito. O verbo é a palavra. Hoje lá no céu não é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nunca foi filho de Deus. Da parte humana ele foi de Maria, mas de Deus ele é criador. Lá no céu, Cristo nunca foi filho de Deus, nunca foi criado pelo Pai. Esse negócio de falar Pai, Filho e Espírito Santo é humanamente, para nós entender. Mas lá no céu é Elohim, o verbo, ou a palavra e o Espírito. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus, por isso deve ser praticada, obedecida pela igreja. O batismo não é um sacramento, é uma ordenança. Ou seja, você se batiza porque você já é salvo e não para ser salvo. Escreve isso aí que eu estou falando. Você se batiza porque você já é salvo e não para ser salvo, tá? Tem muita gente que diz que o batismo é que salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, lá no Calvário. Isso é que salva. Lembra do ladrão que está na cruz? Ele não se batizou. Portanto, o batismo não salva. O que salva é a fé. O ladrão teve fé em Jesus Cristo. Se arrependeu. Na aula passada eu falei, se você perdeu, vai lá e assiste, na lição 8. O tripé da salvação é 3. Se arrepender, confessar e abandonar. Abandonou, confessou, se arrependeu, é o princípio da salvação. Tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Pode escrever que eu vou responder. Vamos para a introdução. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo nas águas. Batismo nas águas. Aonde é certo batizar?
só no rio corrente, o que a lição diz aonde é certo batizar? Pessoal, pode batizar no rio, na piscina, aonde tiver água. Alguns países da África só tem um pequeno tambor de água. A pessoa entra dentro do tambor e eles batizam. A palavra batismo é mergulhar. Não falou mergulhar em rio, na Bíblia não está. Aliás, na Bíblia não tinha nem piscina, né, pessoal? Essas piscinas de hoje. Na Bíblia tinha uma piscina, mas era caseira. Então a Bíblia não fala se é em rio, se é em piscina. A Bíblia diz batizar. Ou seja, mergulha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu me batizei em piscina. Tem gente, piscina no vale, porque os pecados ficam lá e a outra pessoa pega o pecado da primeira. Mito. Quando a pessoa vai se batizar, ele já está sem pecado. O pecado não fica na água, fica na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica. O pecado ficou na cruz, não na água. Então, somente que não fica na água, que quando batiza uma pessoa no rio, os peixes não morrem. A água continua limpa. Então vão batizar na água e vai descarregar os pecados e vai podrificar as águas e matar o peixe. Mito. Vemos que o batismo foi proclamado por João Batista. João Batista não era o sobrenome de João Batista, não era Batista, é porque ele batizava. No original grego está João, aquele que batiza. O João, o Batista. Batista porque batizava as pessoas. Jesus Cristo e os seus apóstolos, posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva, Jesus mesmo não era muito de batizar, ele ganhava e mandava os outros batizar, porque batizar é um processo mais simples. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Batismo é santo, se não batizar não entra no céu. Jesus não falou isso. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? Aí Jesus fala, nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? É do batismo? Nascer da água é nascer da palavra. João capítulo 15, versículo 1, está dizendo, João 15, 3, vós já estáis limpo pela minha palavra. Então, quando Jesus diz que é nascer de novo da água e do Espírito, a água é a palavra. A água é a palavra de Deus, que é símbolo de água, que rejuvenesce, traz vida. Não é a água do batismo. Tem muita gente pensando que isso aí, que Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água ali, eles entendem como batismo. Não é não. O ladrão que estava na cruz não se batizou, porque não deu tempo. Mas ele foi para o céu. Então, é regra. Toda regra tem exceção. Princípio não. O princípio da salvação não é o batismo. É fé e arrependimento. O ladrão teve fé em Jesus Cristo e se arrependeu. Esse é o princípio de ir para o céu. Não é o batismo que é o princípio. O batismo é uma lei, é uma regra, mas princípio não. Princípio é imutável. As regras são para um condomínio. As leis são para um país. Os princípios são imutável e eterno, universal. Então é errado dizer que o batismo salva, o batismo é santo. Não. A maior prova disso é o ladrão que estava na cruz. Foi embora para o céu sem se batizar. Nem por isso tem que deixar de se batizar. É um mandamento, tem que se batizar. Mas toda regra tem exceção. Estou falando que o batismo é uma regra, não é um princípio. O batismo não é sacramento, mas uma ordenança. Entendeu, meu irmão? Sacramento é uma coisa sagrada. Ordenança é um mandamento. O que é o batismo de fato? O batismo é mais ou menos um casamento na igreja. Qual o casamento que vale? O casamento feito na igreja ou o casamento feito no cartório? O
que vale pela lei é o casamento do cartório. O casamento da igreja é apenas um ato simbólico religioso. É o caso do batismo. O casamento da igreja é para dizer para os vizinhos, para os amigos, convidados, que realmente ele já foi casado. É um ato público dizer, eu fui e me casei no cartório. O batismo é um ato público para dizer, eu tive a fé em Jesus Cristo, me arrependi, e para dizer que realmente é verdade, eu vou mergulhar, eu vou batizar, entendeu? O batismo deve ser administrado aos adultos. Agostinho, que entende o batismo com sacramento, defendeu também que os bebês, por haveres nascido com o pecado original, precisava ser batizado para ser salvo. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. É evidente que esse entendimento do bispo está contra o ensino de Cristo. Não se batiza criança. Por quê? É lógico, meu irmão, criança não tem pecado. Morreu uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, até mais. Filho de crente vai para o céu. Filho de não crente também vai para o céu. Dizer que só vai para o céu os filhos de crente é mito. Jesus falou, deixa vir mim as criancinhas. Ele não falou, deixa vir mim os filhos dos crentes. Toda criança, filho de crente ou não, vai para o céu se morrer. Ah, mas é filho de um macumbeiro, é filho de um ateu. Não interessa. Ele é inocente. Ele não sabe ainda. A criança está consciente. O adulto está consciente que está consciente. É a dupla consciência. Até quantos anos uma criança vai para o céu? A Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia dá respaldo é: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. É a mentalidade. Tem criança com 5, 6 anos que a mente já abriu para a realidade. Tem criança que tem 12, mas ele é bobão. Então vai de criança para criança, mentalidade, não tem idade fixa. A Bíblia não fala, tem pastor que ensina, né? A Bíblia diz, com 7 anos, até 7 a criança vai para o céu. Passou de 7, não vai mais. Mito, a Bíblia não fala de idade. Tem criança com 10 anos que é inocente. Tem criança com 8 que já é maléfica. Entendeu? Então, cada criança, cada pessoa é que vai ver a sua consciência, o estado de consciência, tá bom? O símbolo do propósito do batismo. O batismo significa identificação de Cristo. O batismo tem 3 significados: morte, sepultamento e ressurreição. Ó, aqui é uma pessoa se batizando, ó pessoal, que bonito. Por que põe beca branca? Para simbolizar a pureza, só isso. Não é para uma beca preta, escura, vermelha, branca. Branca porque é o símbolo da pureza, entendeu? Então, o batismo tem 3 símbolos. Na hora que a pessoa mergulha, ele morreu. Na hora que ele mergulhou, ele sepultou. E na hora que ele voltou, ele ressuscitou. O batismo tem 3 sentidos. Morte. O batismo é simbolizado por 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Morte, a pessoa entrou na água. Sepultamento, está mergulhado. Na hora que ele voltou, ressurreição. Anote aí, o batismo é o símbolo de 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Morreu para o mundo, foi sepultado para o mundo e renasceu em Cristo Jesus. O propósito do batismo, testemunho público da fé. Isso aí eu já falei, pessoal. Ó. Qual o propósito do batismo? É o testemunho público da fé cristã. É igual o casamento. O casamento lá da igreja, a noiva está entrando. Tandandanã, tandandanã. Aí todo mundo faz ali o casamento. O casamento na igreja é uma fé pública do que ela já fez no cartório com ele. Casou no cartório. Casaram no cartório, vão para a igreja publicar o seu casamento. Então é mais ou menos o batismo. A pessoa aceitou Jesus, pediu perdão, se arrependeu,
Isso é o cartório do céu. Registrou no cartório de Deus. E o batismo? O batismo é como uma espécie de casamento. É uma fé pública dizendo, pessoal, eu fui no cartório de Deus, me casei com Jesus Cristo, entendeu? Ou me noivei com Jesus Cristo. O batismo é um símbolo do que já foi feito no cartório de Deus, que é a fé, o arrependimento no cartório de Jesus Cristo. Então o batismo, igual eu falei, o casamento que vale é o do cartório, não é o da igreja. Tem gente que casa só no cartório, não precisa casar na igreja. O que eu acho? Eu acho que casar na igreja é bonito, mas tem gente que não tem condição e nem quer. E é pecado? Não. Agora, para essas pessoas eu oriento a pedir uma oração para o pastor, que seja no culto ou fora do culto. Pastor, eu me casei com ela, fui lá no cartório, já está assinado, estamos casados, está aqui a papelada, ora por mim na sala pastoral. O pastor ora. É porque ele não tem condição de fazer a festa, ou não quer fazer a festa, ou vai viajar e não dá tempo de fazer a festa, não quer ter gasto. Na verdade é essa, meu irmão. Casamento é para mostrar ostentação para os outros, né? Principalmente festa. Ei, casou, gasta 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Tem casamento de milhões. Eu conheço uma história de um cara que casou, o casamento dele ele gastou 8 milhões. Eu tenho primos que casaram, gastaram 100 mil no casamento, pouco tempo depois estava separado. Então a festa é para ostentar. Eu posso, eu tenho, vou mostrar para ela. Aí pouco tempo divorcia, não é mais nada. Eu não sou contra fazer festa, pessoal. Pode fazer festa, mas tem gente que pega emprestado no banco, se endivida para fazer festa. Depois do casamento, todo mundo encheu a barriga, vai embora, o povo, os noivos ficam duros, sem dinheiro de pagar aluguel, sem dinheiro de fazer compra, sem nada. Meu irmão, quer um conselho? Quem não tem dinheiro, casa no cartório, tá bom. Ah, mas eu quero casar na igreja. Casa na igreja, não precisa fazer festa, churrasco, encher a barriga do povo. Entendeu? Guarda o teu dinheiro, meu irmão. Agora, se você tem muito dinheiro, quer esbanjar, faça festa. Se fosse eu hoje, eu casaria num cartório, talvez não na igreja. Só se minha noiva falasse, eu quero na igreja, casaria. Fazia um almoço só para os convidados especiais, não público. Encher a barriga de churrasco do povo, gastar 50 mil reais para ficar endividado. Eu faria a festa sim, se eu tivesse muito dinheiro investido. Eu tirava 5%, tá, dos meus investimentos e fazia uma festa boa. Quem não tem uma reserva financeira, não tem investimento, nem festa pode fazer. A não ser que foi num casamento que eu fui aí que tinha pão, manteiga, suco e água. Entendeu? Foi a festa do casamento dele. Então o batismo é uma fé pública, é igual o casamento. Estou falando de casamento aqui, mas é uma fé pública. Não há espaço para indecisão, somente, pessoal, todos que estão na igreja têm que se batizar, é um mandamento, viu? Não é um sacramento, mas é uma ordenança. A fórmula e o método do batismo, a fórmula trinitária do batismo, eu já falei, é o Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula batismal não é só em nome de Jesus. Ah, mas Pedro falou, meu irmão, mas ali ele não cumprimentou, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus falou, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus mencionou os três. A fórmula herética, tem fórmulas heréticas aí. Ah, batismo por aspersão só na cabeça? Não vale. A igreja presbiteriana batiza só jogando água na cabeça. A católica só na cabeça. Dá o nome de batismo por aspersão. Não vale. O batismo bíblico que vale é, a palavra batismo do grego é mergulhar, mergulho, imergir. Mergulhar, traduzindo, o que significa a palavra mergulhar? Batismo. Batismo e mergulhar é a mesma coisa. Agora, jogar água na cabeça não é mergulho. Agora, toda regra tem exceção, né, pessoal?
O cara, tem gente que tem um buraco aqui, já viu? Eu não sei o nome dessa doença, tem uma gente que tem um buraco aqui, ó. Já viu um homem que ele não respira pelo nariz, ele respira pelo um buraco que o médico fez aqui. Como é que vai batizar esse homem? Toda regra tem exceção. Tem gente que tem uma doença, não pode entrar na água. Ele tem uma doença aqui, um buraco aqui, ele é paralítico, ele tem uma doença mental. Principalmente quem tem doença mental, paralítico, tem muita gente que tem dificuldade de entrar na água, meu irmão. Tem gente que se mergulhar, ele morre. Ele tem buraco aqui, não tem nariz. Entendeu? Aí, para essas pessoas, se abre exceção. Ah, pastor, meu pai respira pelo um aparelho aqui, ó. Tá um furo aqui, ele respira. O ar não chega nem vir pelo nariz, é aqui. Como é que vai batizar ele? Aí toda regra, que o batismo é uma regra, tem exceção. Você pode jogar água na cabeça e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega uma jarra, joga na cabeça e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas que não podem entrar na água, meu irmão, senão ele morre. O cara tem buraco aqui, tem uma doença mental, paralítica, alguma coisa, não pode entrar na água. Tem gente que teima, diz: não, só mergulhar, mas o cara vai morrer, porque ele tem buraco, foi operado, está na cirurgia, não tem condição de entrar, tem alguma doença. Aí se abre exceção para esses casos e faz batismo por aspersão, que é só jogar água na cabeça, tá bom? Só jogar água na cabeça é uma exceção para quem tem algum tipo de doença. Fora nisso, todos têm que se batizar. Conclusão: procuramos abordar a questão mais relevante concernente ao batismo nas águas, mostrando que, embora não tinha atribuição de salvação a quem ele participa, o batismo, sim, é uma prática que deve ser levada a sério por todo crente e seguir a palavra de Deus. Por meio do batismo, identificamos com Cristo Jesus, tornamos pública a nossa confissão. Amém, pessoal? Então, essa é a aula de número 9. O batismo, a primeira ordenança de Cristo. A lição 9, batismo, a primeira ordenança de Cristo. Qual é a próxima aula? Lição 10. A Santa Ceia. Ei, meu irmão, ó, você não pode perder a lição que vem, ó. Lição 10, ó o tema. A Santa Ceia, meu irmão. Lição 10, a Santa Ceia. Pessoal, essa matéria aqui, nota 10 para quem fez ela, viu? José Gonçalves. Nota 10, essa matéria aqui está muito boa. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos. Se inscreva para você não perder as próximas aulas, tá bom? E eu sou professor de teologia, pessoal. Os livros estão aqui, ó. Teologia, cristologia, pneumatologia. 20 livros é o curso básico. Você compra os livros, tem videoaula, tá? Tem diploma, tem histórico, tem carteirinha, credencial de aluno, ó. Básico, 20 livros. Básico, médio e bacharel, 40. Esses 40 é o básico, médio e o bacharel. Se você já fez o bacharel, você pode fazer o mestrado. Mestrado é esse curso aqui, ó. É um livro grande com 12 matérias. Mestrado em teologia. E para quem quer anel de formatura de teologia, tem aqui, ó. Pastor, como é que eu faço para me comprar esse anel? Você vai numa casa que vende aliança, pede para o profissional medir. Ele mede e te passa aqui, ó. Ó o meu anel aí, ó. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, um abraço, se inscreva no canal. Aqui é o diploma. Aqui é o diploma de teologia, ó. Tá bom? Se você comprar os livros, você ganha o diploma, tá bom? Se inscreva no